Curitiba é conhecida como a capital dos OVNIs, ou a capital ufológica brasileira. Curitiba foi palco dos mais memoráveis eventos da ufologia brasileira, e foi cenário também de grandes casos ufológicos, muitos deles impressionantes. Venha comigo conhecer a Curitiba Ufológica, uma cidade fria, mas linda e cheia de casos interessantes, como daquele dia em que 3 discos voadores sobrevoaram a cidade ao longo de várias horas, assustando a população curitibana. Olá, seja bem-vindo ao podcast Fenômeno. Aqui falamos sobre ufologia, ciência e mistério. Um podcast para você que se interessa pelo universo e seus mistérios. Eu sou Jackson Camargo. Embarque comigo nessa jornada, na busca pelo desconhecido. O ano de 1954 é considerado um dos mais marcantes da história da ufologia. Em diversos países, centenas de relatos de objetos voadores não identificados foram registrados, incluindo avistamentos prolongados, pousos e até contatos com seus ocupantes. E foi nesse contexto que Curitiba viveu um dos episódios mais curiosos e comentados de sua história. Na manhã de 14 de dezembro de 1954, 3 objetos brilhantes em forma de disco surgiram sobre a cidade. Inicialmente foram vistos como pequenos pontos luminosos que passaram a voar em altitudes cada vez menores, permitindo que moradores de diferentes regiões da cidade observassem claramente o seu formato discoide e sua aparência metálica, refletindo a luz do sol. Por volta do meio-dia, os objetos já eram visíveis de praticamente toda a região central. A movimentação nos céus chamou rapidamente a atenção da população. Em pouco tempo, calçadas, praças e janelas ficaram tomadas por pessoas apontando para o céu. Por volta das 13 horas, a situação ganhou contornos ainda mais incomuns. 2 desses objetos seguiram em direção ao sul e desapareceram de vista, enquanto o terceiro reduziu ainda mais a sua altitude, aproximando-se de edifícios no centro da cidade. Esse objeto chegou até o topo dos prédios mais altos da cidade, que naquela época tinha em torno de 10 andares. Isso assustou os comerciantes da região central, que começaram a fechar as portas, achando que esse disco iria pousar no centro da cidade. Imagine você, em plena época de compras de Natal, quando toda a população da cidade estava na região central fazendo suas compras, as lojas fecham mais cedo em função de um fenômeno estranho que estava assustando a população. A cidade ficou alvoroçada. As emissoras de rádio que ficavam na região central passaram a transmitir os boletins praticamente em tempo real. Radialistas saíram de suas mesas e descreviam o que estavam vendo diretamente das janelas dos estúdios, acompanhando a movimentação dos misteriosos objetos e repercutindo os relatos que chegavam de diferentes bairros. Entre as testemunhas estava o coronel Carlos Assunção, que era chefe de polícia do estado do Paraná. Ele declarou à imprensa que observou um objeto de cor avermelhada, com tons azulados, realizando manobras extremamente rápidas no céu. Segundo ele, centenas de moradores de sua região também acompanharam o fenômeno. Diante da repercussão do caso, aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram do aeroporto do Bacaxiri, com a missão de se aproximar desses objetos. Até hoje, porém, não existe consenso sobre quantas aeronaves participaram da tentativa de interceptação. Alguns jornais da época mencionam mais de um avião, enquanto testemunhas afirmam ter visto apenas um bimotor Beechcraft, utilizado pela FAB em missões de aerofotogrametria. Apesar da operação, nenhum documento oficial conhecido descreve os resultados dessa tentativa de perseguição. Esse fato também envolveu a Marinha do Brasil. O fotógrafo Maxim Sicaida, da antiga Foto Heisler, que era localizada na rua 15 de novembro, registrou fotografias tanto dos objetos quanto da movimentação da população nas ruas. As imagens foram publicadas pelo jornal O Estado do Paraná em 16 de dezembro de 1954. Os negativos foram enviados para análise na Escola Naval, no Rio de Janeiro. No entanto, os resultados dessas análises jamais vieram a público e os negativos nunca foram devolvidos. Curiosamente, as cópias das fotografias que permanecem nos arquivos do jornal também desapareceram alguns anos depois. Décadas mais tarde, diversas testemunhas ainda recordam daquele dia com riqueza de detalhes. Rejane Serve, que tinha apenas 11 anos, morava no edifício Copacabana, no centro de Curitiba, e contou que seu pai reuniu vários moradores no terraço do prédio para observar o fenômeno. Segundo ela, o disco possuía uma textura metálica de coloração marrom, realizava movimentos incomuns e apresentava uma velocidade impressionante.
Após o desaparecimento do objeto, seu pai distribuiu papel e lápis para que cada testemunha desenhasse o que havia visto. De acordo com Rejane, todos produziram desenhos muito semelhantes, indicando que haviam observado praticamente o mesmo objeto. Sua amiga e vizinha, Romana Kalibota, também esteve no terraço do edifício e confirmou o avistamento. Ela recorda que seu pai chegou a fotografar o objeto, mas infelizmente as imagens acabaram sendo perdidas durante uma mudança. Outro relato semelhante veio de Celsa Munhoz de Souza, que observou o disco da sacada de seu apartamento, também na região central. Janilce Wendler descreveu uma cena que ela jamais esqueceu. Objetos brilhantes permanecendo imóveis por alguns instantes e de repente acelerando e desaparecendo em questão de segundos. Os relatos não ficaram restritos à capital. No mesmo dia, centenas de moradores de São José dos Pinhais também observaram fenômenos semelhantes. Em Ponta Grossa, milhares de pessoas também relataram a presença de objetos discoides no céu durante a tarde. Em Joinville, Santa Catarina, testemunhas afirmaram ter visto outros 3 discos voadores sobrevoando a cidade. Essa sequência de avistamentos simultâneos fez com que o episódio de 14 de dezembro de 1954 passasse a ser considerado como uma das maiores ondas de observações de OVNIs registradas no Brasil. O caso ocorrido em Curitiba reúne diversos elementos que costumam despertar o interesse dos pesquisadores. O primeiro deles é o elevado número de testemunhas. Os relatos não partiram apenas de um pequeno grupo de pessoas, mas envolveram milhares de observadores, incluindo autoridades, comerciantes, crianças, profissionais de imprensa e moradores de diferentes regiões da cidade. Outro aspecto importante é a duração do evento. Ao contrário de muitos avistamentos que duram apenas alguns segundos, os objetos permaneceram visíveis por várias horas, permitindo que inúmeras pessoas os observassem em diferentes momentos. E também chama atenção a suposta tentativa de interceptação realizada pela Força Aérea Brasileira. Embora existam relatos consistentes sobre a decolagem de aeronaves, a ausência de documentação oficial impede confirmar exatamente como ocorreu essa operação e quais foram os seus resultados. As fotografias produzidas por Maxim Siqueira representam outro ponto intrigante. O desaparecimento dos negativos enviados para análise e, posteriormente, das cópias existentes no jornal alimentou especulações ao longo das décadas. No entanto, sem esses registros, não é possível verificar sua qualidade, nem determinar o que realmente mostrava. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que grande parte das informações hoje disponíveis depende de reportagens da época e de depoimentos prestados muitos anos depois do fato. Mesmo assim, o caso Curitiba permanece como um dos episódios mais conhecidos da ufologia brasileira. Seja qual for sua explicação, o grande número de testemunhas independentes, a ampla cobertura da imprensa e o impacto causado na população fazem desse evento um importante capítulo na história dos relatos de objetos voadores não identificados no Brasil. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Esse caso de 1954 ficou marcado na memória de muitos moradores de Curitiba, mas outros casos igualmente impressionantes também ocorreram na cidade. Em 1972, um curioso caso de avistamento de um tripulante de OVNI aconteceu em Curitiba. A principal testemunha foi Vilma Camargo, que na época trabalhava no antigo moinho curitibano, situado no bairro do Bacaxiri. Naquele período, Vilma estava substituindo uma funcionária que havia se afastado do trabalho por estar prestes a dar à luz. Ela não consegue lembrar a data exata do acontecimento, mas recorda que tudo ocorreu por volta do meio-dia, justamente no horário do almoço, quando os funcionários deixam a fábrica. Foi nesse momento que várias pessoas perceberam um objeto completamente imóvel, pairando acima de uma árvore que tinha cerca de 5 metros de altura, localizada ao lado do moinho. Segundo Vilma, o objeto tinha aproximadamente 2 metros de diâmetro. Sua parte inferior era ovalada e terminava com uma espécie de bico voltado para baixo. Dessa extremidade saiu uma pequena estrutura em formato piramidal com várias faces. A base do aparelho parecia estar apoiada sobre uma formação convexa e na parte superior havia uma pequena cúpula. O detalhe mais impressionante, porém, estava em uma pequena janela quadrada localizada na lateral do objeto. Foi por ela que Vilma observou a cabeça de um ocupante que parecia observar atentamente o que acontecia embaixo no moinho. De acordo com seu relato, a cabeça do estranho ser era grande e desproporcional ao corpo, medindo entre 25 e 30 centímetros. Os olhos eram pequenos, redondos e bastante próximos um do outro. O rosto praticamente não apresentava nariz, a boca era larga, com lábios muito finos, e o queixo parecia inexistente. Os cabelos eram muito claros, ralos e finos, e Vilma disse que também conseguiu enxergar parte do pescoço da criatura. O objeto permaneceu imóvel por cerca de 5 minutos, tempo suficiente para que diversos funcionários observassem a aparição. Em seguida, esse objeto se afastou silenciosamente, até desaparecer de vista.
Anos depois, outro caso impressionante ocorreu, desta vez em um ambiente de alta segurança dentro da então Escola de Especialistas da Aeronáutica, que na época era localizada na base aérea do Bacaxiri, em Curitiba. O episódio, divulgado originalmente pelo pesquisador Carlos Alberto Machado, envolve o pouso de um disco voador em uma área militar e um comportamento bastante incomum de seus ocupantes. Naquela noite, um soldado estava de serviço quando percebeu 3 objetos luminosos se aproximando de um campo de futebol, localizado dentro da base. Um desses objetos pousou e logo depois 3 figuras humanoides deixaram o objeto. Segundo o relato, os seres usavam uma espécie de macacão escuro que cobria praticamente todo o corpo, e apenas os olhos podiam ser vistos. Em vez de demonstrarem qualquer atitude hostil, eles seguiram diretamente para um dos hangares, onde estavam guardadas aeronaves de pequeno porte. O que aconteceu em seguida deixou o soldado completamente perplexo. Os 3 seres abriram o hangar e puxaram um avião bandeirante para fora e começaram a fazer uma espécie de inspeção visual na aeronave. Eles caminhavam ao redor do avião, observando cuidadosamente a fuselagem, a cabine e outros detalhes externos, como se estivessem analisando a sua construção. Sem acreditar no que estava vendo, o militar tentou chamar outro soldado, que estava de plantão, para testemunhar a cena. Em seguida, ele acionou o alarme da base. O barulho gerado assustou os tripulantes, que abandonaram o avião e correram para dentro do objeto, que decolou imediatamente. Depois da partida do objeto, o soldado foi até o local do pouso e encontrou uma marca circular de grama queimada, exatamente onde o disco teria tocado o solo. Na manhã seguinte, após comunicar o ocorrido aos superiores, a área foi imediatamente isolada. O campo e as proximidades do hangar foram cercados por cordas, enquanto policiais da aeronáutica receberam ordens para impedir a aproximação de qualquer pessoa. Ainda segundo o relato, a vegetação do local foi revirada e examinada. O militar também teria recebido uma ordem direta para não comentar o episódio com ninguém, em nenhuma circunstância. Durante muitos anos, ele manteve sigilo. No entanto, já fora da aeronáutica e participando de encontros sobre ufologia, ele decidiu contar publicamente o que dizia ter presenciado. Para ele, não fazia sentido continuar guardando uma experiência tão incomum, especialmente por acreditar que outras pessoas deveriam conhecer um caso que, se for verdadeiro, teria ocorrido dentro de uma instalação militar brasileira. Fenômenon, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. Quando o governo federal liberou em 2010 um novo lote de documentos da Força Aérea Brasileira sobre ocorrências ufológicas registradas entre a década de 1990 e 2000, um detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. Boa parte dos relatos estava ligada a Curitiba e região metropolitana. Os arquivos mantidos durante anos sob sigilo e hoje preservados no Arquivo Nacional do Brasil mostram que o Sindacta 2, sediado em Curitiba, recebeu dezenas de notificações envolvendo objetos voadores não identificados. Alguns episódios foram apenas registrados, outros motivaram investigações, embora quase sempre de uma forma bastante superficial. O conjunto desses documentos reforça a fama da capital paranaense como sendo uma das cidades brasileiras com o maior número de registros oficiais de avistamento de OVNIs. Na noite de 14 de janeiro de 1994, mais de 20 pessoas observaram, durante mais de uma hora, um objeto luminoso ao sul da cidade de Curitiba. Uma das testemunhas conseguiu filmar o fenômeno, mas o relatório da aeronáutica não informa o destino dessa gravação, nem se ela chegou a ser analisada pelos militares. Entre os observadores estava inclusive um professor que exercia o cargo de chefe de gabinete em uma prefeitura. Poucos meses depois, em 16 de março de 1994, Curitiba voltaria a registrar um caso bastante interessante. 8 testemunhas utilizaram binóculos e uma luneta para acompanhar 2 objetos luminosos, posicionados em pontos diferentes da cidade. Um deles permanecia sobre a região do Aeroporto Internacional Afonso Pena. O outro estava próximo ao aeroporto do Bacaxiri, justamente onde funciona o Sindacta 2, que é o órgão responsável pelo controle do espaço aéreo na região sul do Brasil. Esses objetos eram descritos como prateados, cercados por luzes vermelhas brilhantes. Em determinado momento, um avião comercial passou próximo de um desses objetos, permitindo que as testemunhas pudessem comparar os seus tamanhos. E segundo elas, o artefato parecia maior que a própria aeronave. Curiosamente, apesar do fenômeno ocorrer praticamente sobre a área monitorada pelo Sindacta 2, não há qualquer registro de buscas visuais realizada pelos militares. No dia 13 de janeiro de 1998, Curitiba voltou a ser palco de um novo avistamento. De acordo com os documentos da Força Aérea Brasileira, moradores de diferentes bairros observaram um objeto esférico luminoso e avermelhado, cruzando lentamente o céu da cidade. No bairro Cabral, uma testemunha observou o fenômeno por cerca de 20 minutos.
Já no bairro Alto da 15, uma jornalista observou o mesmo objeto durante aproximadamente 50 minutos. Ela chegou a telefonar para o Comando de Operações Militares, perguntando se o artefato havia sido detectado pelos radares. Segundo o relatório oficial, nenhuma informação foi fornecida naquele momento. A única resposta recebida foi de que a FAB enviaria esclarecimentos posteriores. Os documentos também chamam atenção para uma área que desperta o interesse dos pesquisadores: o bairro do Boqueirão. A região já era conhecida por causa da experiência relatada por Walter Correia, que afirmou ter sido abduzido em 1988, bem próximo do quartel do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. Após esse episódio, ele e sua esposa observaram um objeto pairando silenciosamente sobre um terreno ao lado do quartel, durante cerca de 20 minutos. No dia seguinte, surgiu uma marca circular de vegetação queimada, exatamente onde o objeto havia permanecido. Embora não existam documentos militares sobre esse episódio específico, os arquivos liberados revelam outro caso ocorrido praticamente na mesma área. Na noite de 12 de dezembro de 1998, 6 pessoas observaram 4 objetos luminosos próximos à base, durante aproximadamente 15 minutos. Anos depois, em 2010, um novo vídeo gravado por uma moradora voltou a registrar um objeto luminoso sobrevoando o bairro, reforçando a reputação da região como um dos principais pontos de incidência ufológica da capital. Em 22 de outubro, 2 militares observaram 2 objetos prateados cruzando rapidamente o céu do centro de Curitiba durante cerca de 15 minutos. Um antropólogo que estava nas proximidades também confirmou o avistamento. Pouco mais de 2 semanas depois, em 5 de novembro, moradores do bairro Juvevê passaram mais de 1 hora observando 2 pequenos objetos luminosos que se deslocavam entre os prédios. Em determinado momento, um deles passou tão próximo das testemunhas que foi confundido com as luzes do próprio prédio. Entre os observadores estavam um médico, um dentista, um professor universitário e uma dona de casa. Esta última demonstrou indignação com a falta de interesse da FAB e informou aos militares que procuraria a imprensa para divulgar o caso. Seu protesto acabou registrado no próprio relatório oficial. Mesmo com todas as limitações dos documentos divulgados pela aeronáutica, eles ajudam a confirmar algo que os pesquisadores já suspeitavam há muito tempo. Curitiba e a região metropolitana concentram uma quantidade expressiva de ocorrências registradas oficialmente. Grande parte dos relatórios é extremamente resumida e deixa de responder perguntas fundamentais, como a existência de registros de radar, gravações de comunicações ou análises posteriores. Ainda assim, os arquivos representam uma fonte valiosa para a pesquisa ufológica, pois permitem localizar testemunhas, comparar relatos e identificar padrões ao longo das décadas. E mais do que oferecer respostas definitivas, esses documentos mostram que inúmeros acontecimentos considerados incomuns chegaram ao conhecimento da própria Força Aérea Brasileira. E isso reforça a importância de continuar investigando os casos registrados em Curitiba, uma cidade que, há décadas, ocupa um lugar de destaque na história da ufologia brasileira. Fenômeno, o seu portal de acesso aos mistérios que assombram a humanidade. É importante lembrar que muitos desses casos permanecem sem uma explicação definitiva. Alguns casos podem ter causas convencionais, que jamais foram esclarecidas. Outros, porém, continuam cercados de perguntas, alimentando o debate entre pesquisadores céticos e entusiastas. O que realmente importa é que esses episódios existiram, mobilizando milhares de testemunhas, chamando a atenção das autoridades e passaram a fazer parte da história da cidade. Independente da interpretação de cada um, esses relatos nos lembram que ainda há muitos fenômenos no céu que desafiam nosso entendimento e merecem ser investigados com seriedade, espírito crítico e mente aberta. E você, já presenciou algo estranho nos céus de Curitiba e região? Conhece alguém que tenha vivenciado uma experiência semelhante? Conte sua história nos comentários. Quem sabe ela não se torna tema de um próximo episódio. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe esse podcast com outras pessoas interessadas no tema. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, @Fenômeno. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre os maiores casos da ufologia brasileira e mundial. Eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Ou quem sabe, até o próximo mistério.